Bom dia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2. E ler do 42 ao 47. Alguém lê, por favor? Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque estamos aqui nesse domingo de manhã para aprender um pouco mais da tua palavra. Que teu Espírito possa falar em nossos corações, em nossa mente, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Há muita coisa que acontece hoje em dia, que a pessoa, ou as pessoas, seja pastor, não pastor, pega um texto fora do seu contexto para o seu pretexto. Da mesma forma, pega algum acontecimento bíblico e quer padronizar isso como se fosse normal em qualquer época da vida. Não é verdade. Esse texto aqui é um exemplo claro disso. O que é que nós vamos falar hoje? A vida na comunhão da igreja. É uma prática fundamental do cristianismo que envolve partilhar a fé, a vida, as experiências, os recursos com os outros. A comunhão não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade essencial para o crescimento espiritual, a perseverança na fé e a manifestação do amor de Cristo no mundo. É uma caminhada que não acontece isoladamente. É na igreja que somos edificados, fortalecidos, corrigidos, desafiados a crescer em santidade. É a vida na comunhão da igreja e a convivência fraterna e o apoio mútuo entre os membros que compartilham experiência, dom, fé. Isso se manifesta em servir a Deus e ao próximo. Qual que é o primeiro tema? A comunhão na igreja é um mandato e dádiva de Deus. Aqui nesse texto, vimos claramente o início de um sistema que é um sistema local, único, singular, e que não houve em lugar nenhum da Bíblia, e não houve em lugar nenhum de toda a história do cristianismo. Há 2000 anos que nós estamos, isso aqui é singular, único. Muitos pastores que hoje em dia, infelizmente, têm ideologias de comunismo. Está vendo? Isso aqui é um comunismo, isso aqui é uma participação de todos. Isso aqui não é verdade. Não é verdade. Aqui é o início da igreja, e se nós percebermos, nós vamos verificar que a primeira conversão que houve com a pregação de Pedro, quem converteram? Ali não se fala nenhum gentil na conversão. Ali fala em prosélitos. O que é prosélitos? São pessoas que entram para uma fé diferente. Ela busca, é o que acontece muito hoje em dia, o proselitismo. Às vezes uma igreja batista vai atrás de um presbiteriano vai atrás de um assembleiano. Isso é proselitismo. Você tem que ir atrás de quem não conhece a palavra. Nessa conversão que surgiu, vocês vão verificar aonde que se reunia a igreja. Aonde que se reunia? No início da igreja. A Bíblia é bem clara. Reunia no templo. Era no templo que reunia. Eles não reuniam em casa. Eles não reuniam em casa, era em templo. À medida que essa igreja vai expandindo, vai delatando, e vai passando para os gentios de fala grega, principalmente quando Paulo converte e vai para Éfeso, aí sim começa a entrar gente que não é judeus. A igreja inicialmente era puro judeu. E no judaísmo, ou na igreja, ou no povo judeu, tem uma coisa maravilhosa que eu amo. Eles são unidos em determinadas coisas. Se você verificar a história, em 1948, quando Israel
procuravam, Israel não, um grupo do navio procurava para se estabelecer no lugar, e nenhum país do mundo dava abrigo àqueles judeus. A ONU decidiu dar, então, através do voto do Aranha, que era o presidente da ONU, e ele era um brasileiro, ele deu um pedaço de terra de Israel. O que acontece? Todos os judeus, ou Israel, não vou chamar de judeu, porque judeu é uma tribo. Israel são as 12 tribos. Mandou ajudas, mandou gente, mandou um monte de... É isso que é bonito na igreja. É você ter uma fraternidade, é ter apoio, é ter comunhão, é se dedicar a servir o próximo. Até hoje eles são isso. É uma coisa interessante. Golda Meir, que foi a primeira ministra de Israel, ela diz: aonde houver um judeu, aí há uma nação. Olha que maravilha se a igreja pudesse falar isso, né? Aonde houver um cristão, aí há igreja. Vamos lá, vamos seguir então. O que é isso? Os primeiros cristãos viviam em comunhão, unidade, mesmo tendo diversidade. Você pode ter comunhão, você pode ter entrelaçamento de ideias sem ruptura. Você pode, hoje em dia, ser, qual hoje fala, por exemplo, de família, pátria, nação. Mas você vai verificar que muitos líderes, por exemplo, são divorciados. Muitos líderes são nacionalistas. Muitos líderes têm pensamentos diferentes do outro. A diversidade não atrapalha. É bonito. E a igreja era isso. Se você vê em Atos, em Efésios 4, o que ele fala em Efésios 4? Ele fala que a igreja tinha profeta, tinha mestre, tinha evangelista, tinha pastores. Isso é diversidade. Isso é diversidade. Você pode ter diversidade sem ter briga. E é necessário e é bonito. Numa família que tem um marido, mulher, 3, 4 filhos ou 2, não importa um só, nenhum é igual ao outro. Cada um tem a sua peculiaridade e cada um pode viver e vive de maneira diferente, com a sua diversidade de pensamento, de cultura, mas sem briga. E isso a igreja no início tinha. E à medida que ela vai crescendo espiritualmente, porque a Bíblia é bem clara que todos permaneciam unânimes no templo, orando. É uma coisa bonita. É bonita, mas ao mesmo tempo transgrediu a ordem de Jesus. Por que eles transgrediram a ordem de Jesus? O que Jesus falou para ele? Ide por Samaria, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E eles ficaram somente em Jerusalém. E o que mandou? Mandou perseguição. Eu não mandei vocês ficarem, eu mandei vocês ir para o mundo. E eles foram para o mundo. E uma coisa interessante em Atos é que eles tinham tudo em comum. O que é tudo em comum? Eles vendiam a propriedade e levavam aos pés dos discípulos. Isso não era obrigatório, fazia isso quem quisesse. A Bíblia fala que Barnabé tinha seu fazenda, seu sítio, uma propriedade. E vendeu e entregou. É uma coisa interessante que, já nesse primeiro ato maravilhoso, já surgiu um atrito feio na igreja. Ridículo. O que é isso? Surgiu a inveja, surgiu a discórdia, surgiu outras coisas que você pode pejorativo colocar aqui, Ananias e Safira. Porque eles viram que Barnabé fez uma coisa bonita, tentaram fazer, mas de maneira errada. Pedro fala para ele: se era sua, para que você vendeu? Ninguém te pediu, você podia ter ficado com ela. Agora, se você fez isso, faz de maneira certa. Você vendeu por tanto? Não, foi por tanto. E ainda houve entrelaçamento entre o marido e a esposa, combinando algo errado. Se isso acontecesse hoje na igreja, aquilo serviu de exemplo,
A mentira hoje na igreja, eu acho que limparia a igreja de uma maneira muito grande. Porque tanto quando surgiu a lei, os 10 mandamentos, e como surgiu a igreja, há dois fatos que aconteceram que não acontecem mais. Quando surgiu a lei, um homem foi apanhar gravetos no sábado. Por ele apanhar gravetos no sábado, ele foi morto. O outro, por mentir, na igreja primitiva no início, foi morto. Nem hoje morre alguém por apanhar um graveto no sábado, nem morre hoje uma pessoa por mentir. Aquilo era para dar um impacto, para verificar, para ele ser em conformidade com a lei, com os mandamentos. E uma coisa interessante, mesmo sendo os apóstolos, o que a Bíblia, se você continuar lendo o livro de Atos, os irmãos começaram a não dividir as coisas coerentes. O que é dividir as coerentes? A Bíblia bem clara fala que as mulheres helenistas passaram a não ter alimentos. O que a igreja faz então? A igreja convoca, os apóstolos convocam e escolhe diácono para dividir o pão. E que os presbíteros iam ficar com a palavra. Por que escolheram diácono? Porque houve uma falha aonde não cuidavam das viúvas e dos órfãos. Aí começa então a surgir mais intrigas. Mas a comunhão é uma coisa maravilhosa. A comunhão é necessária. A comunhão é necessária para o crescimento espiritual. Não devemos abandonar a reunião nas igrejas. É muito importante essa reunião. Por quê? Hoje em dia, a gente tem, principalmente nós que somos mineiros, nós temos um pé na frente e outro atrás. Nós somos reservados para muita coisa. E há determinadas coisas que é até bom você não abrir o coração para determinadas pessoas, porque se você abrir o coração para determinadas pessoas, a torcida do Cruzeiro, do Flamengo, do Atlético, vai ficar sabendo. Porque há pessoas que têm uma língua que não constrói, ela destrói. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas a comunhão é necessária. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui, muito quando eu entrei para essa igreja, é a participação que a igreja que dá em ajudar os outros. Isso eu acho uma maravilha. E é necessário. E é necessário isso. Só que até nisso nós temos que ter um cuidado. Por que temos um cuidado? Se você ler a Bíblia, mais para frente, Paulo recolhe oferta em Éfeso, para quê? Porque lá em Jerusalém, na época de Cláudio, a igreja já passava fome. Mas para aí, eles dividiam as propriedades, vendiam, colocavam no pé dos apóstolos. Os apóstolos distribuíam. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que em Timóteo, Paulo chega e fala assim, quem não trabalha, não coma. Mas para aí. É isso que o comunismo é. O comunismo pega R$10 e divide para 5, 6 pessoas. Esse ganhou R$10, então eu não vou produzir, porque eu estou produzindo, os outros estão à toa. Por que o Brasil não cresce? É vale gás, é vale não sei o quê, é vale não sei mais o quê, é vale não sei mais o quê, está tudo de graça. Para que eu vou trabalhar? Para quê? É isso que acontece. É isso que aconteceu com a igreja evangélica em Jerusalém. É bem específico. Em Jerusalém. Você não vai ver uma comunidade dessa de Jerusalém, em Éfeso, em Corinto. Você não vai ver no lugar da Galáxia, você não vai ver na Macedônia, você não vai ver. É o único lugar que teve, foi Jerusalém, mais lugar nenhum. Se você verificar, é uma coisa interessante, e eu vou falar mais para frente, que a comunhão é necessária, a comunhão tem que acontecer, mas de uma maneira correta e bem planejada. Por quê? Porque às vezes você está ajudando pessoas que só sabem aproveitar.
Pessoas que só sabem tirar vantagem. Enquanto está tirando vantagem, ela está usufruindo. E isso aconteceu na igreja primitiva. Segundo, a comunhão produz crescimento e santificação. A igreja é um espaço para crescimento e ensino. Então, se a igreja é um espaço para crescimento e ensino, então ela não é só para ajudar os outros. O que é? É uma coisa maravilhosa. Antes da reforma, em 1500, 5% da população do mundo naquela época não tinha faculdades. Não estudavam. Quando a reforma surgiu, o primeiro ato da reforma, ou um dos primeiros atos, foi criar faculdade. A Europa, em pouco tempo, passou a ter 90% das pessoas estudando, principalmente não, literalmente das pessoas reformadas. Passou a criar faculdade. Até hoje, você vê as faculdades, o nome delas, tudo é da época da reforma. Então, a igreja é isso, ela tem que ensinar para a pessoa produzir, para a pessoa crescer, para a pessoa desenvolver, para a pessoa poder também ajudar determinados grupos que às vezes não têm realmente condições de ser ajudado. Vamos lá. A comunhão fortalece contra o perigo do engano. Se você sabe o que é comunismo, se você sabe o que é ditadura, você não vai votar nisso. Quem vota nisso é quem não sabe o que é isso. Alguém do nosso país que diz literalmente que é comunista, quando eles brigam aqui no Brasil, alguém vai para Cuba? Alguém vai para a China? Alguém vai para o Afeganistão? Alguém vai para a Venezuela? Quem? Por que esse sistema nosso hoje está com medo dessa lei de Trump aí nem sei se eu vou pronunciar, certo? Magnitsky, sei lá. Todas essas pessoas, a fortuna dela era nos Estados Unidos, gente. Eles dizem que é comunista. Mas comunista num país totalmente capitalista? Nós temos que ter conhecimento para saber o que você faz, para você não ser enganado, para você não ser iludido com coisas que não é verdade. É necessário que nós aprendamos a ler e uma das primeiras coisas que a imprensa, quando foi criada, a primeira coisa que ela fez foi a Bíblia, impressa. O que a Prússia, na época da Reforma, o que uniu a Prússia? Que hoje nós temos a Alemanha, o que uniu? Foi exatamente a tradução da Bíblia para o alemão. Por quê? Eu me lembro, eu era um molequinho, eu entrava na igreja católica, sei lá, tinha meus 6, 7 anos, eu já não sabia nada. E o padre falava que em latim. Quem entendia latim? Por que a igreja evangélica explodiu na década de 60, 70? Porque ela passou a falar em português. O que eu sei, o que você sabe, o que nós entendemos. O que adianta eu falar, se eu chegar aqui e falar para vocês em russo, alemão? Alguém fala russo, alemão aqui? Então nós temos que saber, nós temos que aprender para não sermos enganados. É bem claro na Bíblia. Por isso que é necessário estudar a palavra de Deus, para você não ser enganado. Para você perseverar e perseverar até o fim. Por que os apóstolos todos, vou dizer todos, foram assassinados? Por quê? Eles tinham conhecimento da ressurreição de Jesus. Eles viram a ressurreição de Jesus. Eles viveram, eles proclamavam a palavra de Deus. É necessário que nós tenhamos esse conhecimento da palavra para não sermos enganados. Nós temos que ler, mas ler e viver. Ler e praticar. Praticar o quê?
Às vezes é necessário você ajudar, como às vezes é necessário você não ajudar. Eu, por exemplo, sou literalmente contra, e eu não dou, eu não dou. Se eu estou dentro do meu carro, chega uma pessoa que eu sei que está ou chumbada de droga ou de bebida e pede um dinheiro, eu não dou. Se eu estou no barreiro, a pessoa chega e pede de mim, paga um almoço comigo, para mim, eu vou lá no restaurante e falo para o cara, ó, estou indo embora, pago, dá ele a marmita. Ele dá a marmita. Você não vai comer, você não vai comer, problema nenhum. Mas é comida. Isso eu não nego. Mas dar dinheiro para menininho de 7 anos, 6 anos, eu não vou criar marginal para o futuro nosso, não. Não vou. Nós temos que ter conhecimento até em ajudar. Ajudar a quem? E para quê? Como? Bom, o amor fraterno e a unidade são marca da igreja. O que é a igreja primitiva? Se você for ler a igreja primitiva, ela no início tomava a ceia do Senhor junto. O que era a ceia do Senhor naquela época? O que era? Os judeus tinham 3 refeições. A de manhã, vou chamar de almoço, e à noite. A ceia do Senhor era a primeira. E eles reuniam de casa em casa e tomavam. Se você ler Coríntios, você vê que até lá a ceia do Senhor já era. E Paulo revolta com isso de uma forma muito negativa. Há pessoas que se embriagam, há pessoas que comem tudo, chegam pobre e não tem nada para eles. É isso que nós fazemos hoje? Não sei. Há muitas igrejas que virou um império. Eu creio, quanto menor é a igreja, mais humana ela é. Porque nós conhecemos todos os membros. Se eu entrar numa igreja com 10 mil membros, com 20 mil membros, se eu conhecer meia dúzia de gente, é muito. Aqui não. A igreja é pequena, ou seja ela em qualquer lugar do interior do Brasil, a pessoa sabe da necessidade, conhece a família, conhece os irmãos, conhece os parentes, conhece todo mundo. Há comunhão, há mais amor, há mais solidariedade, há mais compaixão. Vamos lá. Terceiro tópico. A comunhão requer compromisso e serviço. Cada membro tem papel e dons para servir. Isso é interessante. Nós temos que saber que há determinadas pessoas que têm o dom para pregar. Há determinadas pessoas que têm o dom para ensinar, que é diferente em ensinar e pregar. Há pessoas que têm o dom de evangelizar. Há pessoas que têm o dom e que, infelizmente, que sumiu da nossa época de milagres. Se você pega na igreja primitiva, há pessoas que tinham o dom de milagres. E por que nós não temos hoje em dia? Por que nós não temos? Paulo, Pedro e João, no tempo, falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, levanta e anda. Eu acho interessante, o Papa João 23 virou e falou assim, há determinadas coisas católicas que é interessante. Ele falou assim, isso na década de 60. Ele virou e falou assim, nós temos ouro e prata, mas nós não temos poder para falar, levanta e anda. Que vergonha, né? Que vergonha. Que vergonha. Hoje, não é só isso, que é eu chegar perto de uma pessoa, levanta e anda. A gente vê vários milagres. A minha filha, por exemplo, é um milagre de Deus. E quantas pessoas têm milagres? Milagres de cura, milagres de salvar o casamento, milagres mais diversos e variados. Milagre, todo milagre, sem exceção, até a ressurreição, ela é temporal. Ela é temporal. O que é temporal? Minha filha vai morrer. Se Deus
falar para mim, fala assim, tem um enterro ali, vai lá, manda levantar, ele levantar, levanta e ele levantar, ele vai morrer. Qualquer milagre, ele vai morrer. A pessoa, Lázaro, acha que ele não morreu? Ele morreu sim, ele morreu. Todo um milagre é temporário. Por que Deus faz isso? Para mostrar ao mundo que ele ainda está no controle. Se ele não fizesse isso, nós não estaríamos aqui provavelmente. Se ele fizesse isso com todo mundo, que Deus é esse? Para que ele morreu? Cristo morreu, então. Então, é necessário essas coisas acontecerem. Participar da comunhão é viver um cotidiano. O que é um cotidiano? Exatamente. É termos, só pode nada melhor para falar do seu marido do que a esposa. Nada melhor para falar da sua mulher do que o marido. Nada para falar melhor do que os seus pais é os filhos. Só aqueles que estão lá dentro, que compreendem, que sabem o que acontece. Às vezes, eu posso chegar aqui com um sorriso aqui. Mas lá por dentro, eu estou machucado, chorando, triste, amargurado. Isso não é legal. E Tiago fala que nós deveríamos chamar os presbíteros, orar por os enfermos, orar pela comunhão. Eu acredito que isso é verdade. E deveria existir isso. E por que às vezes não existe isso? Porque muitas das vezes nós queremos olhar só a fraqueza do outro para depois ser algo para a gente jogar na cara dele depois. Está errado isso. Está errado. Vamos lá. Aspecto da vida na comunhão. Conexão e apoio. Compartilhar vidas, experiências, desafios, fortalecendo o apoio mútuo. Isso que a gente vê isso com Paulo, quando Priscila e Áquila foram expulsos de Roma. Paulo acolheu, ensinou, doutrinou, fez tudo. Da mesma forma, Apolo. Apolo era um eloquente, um pregador. Paulo vai, pega, mas Priscila e Áquila pega, ensina, doutrina, e eles se tornam um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Você pega Timóteo, vou chamar filho da fé de Paulo, ele pega, ele ensina, ele doutrina, ele ensina a viver. Nós temos que, há um ditado chinês que diz, não dê o peixe quem está com fome. Dê a vara para ele pescar o peixe. Porque se ele pegar o peixe, ele vai comer. Agora, se ele ganhar de graça, ele não vai pescar. Ele não vai pescar. Assim é o que acontece com a nossa cultura hoje brasileira. Alguém que tem salário-desemprego, alguém que tem gás, alguém que tem essas mixarias aí, acha que vai trabalhar? Acha que vai querer carteira assinada? Se a carteira assinada vai ser menos do que ela ganha, nós temos que ensinar a pescar e não dar o peixe. Isso é a função da igreja. Serviço e partilha, compartilhar recursos e ajudar os necessitados. Por que Paulo fala que os necessitados, que as mulheres deveriam ser viúvas e com mais de 60 anos? Por quê? Ele põe isso, ele põe até limite, acima de 60 anos. Por quê? As novas querem casar, querem viver a vida regalada, quer ter joias, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Será que a nossa também hoje não é isso? Nós temos, então, que saber, até para doar, até para contribuir, hoje em dia nós temos que saber o que nós estamos fazendo, para não pecar contra Deus. Há determinadas coisas boas, que ela pode se tornar uma maldição. Ela pode se tornar uma maldição. Vamos lá. Crescimento espiritual. Participação ativa nos cultos, nos trabalhos e eventos. Isso aqui até serve para mim. Por quê?
Eu só venho aqui domingo de manhã e à tarde, e à noite. Eu não venho aqui no culto de terça-feira. Eu não venho. Não vai. Eu não vou no encontro dos homens porque lá é sanduíche. Não é isso, sanduíche? É porque eu não como sanduíche. Aí, então tá bom, então tá bom. Porque eu não como sanduíche. Hum. Amém, amém. O dia a dia. Entendi. Ah, é. Não vou. Ter comunhão. É isso aí que eu estou falando aqui, eu estou errando. Eu estou errando, porque eu só participo. Mínimo. Isso acontece até com nossos filhos. Se você pensar bem nos nossos filhos, se ele vem só no domingo, de manhã na igreja, mais ou menos o quê? 2 horas? 1 hora e meia, 2 horas. À noite eu vou por 2 horas. Então são 4 horas por semana. O seu filho fica quantos anos aí? Quantas horas? Só no colégio. Só no colégio. Se você pôr ou de manhã ou só à tarde, 4. 4 vezes 5, 20. E fora os outros. Como você pode ensinar o filho em 4 horas se o mundo pega 30, 40 horas e ensina seu filho? Quem vai sair ganhando? Por isso que nós estamos nessa balança totalmente injusta. Isso aí serve para mim também. Eu até pensei em chegar atrasado hoje, pensei que ia, graças a Deus não chegou, porque o meu menino é lá da Igreja Batista. Eu fui lá, deixei na Igreja Batista, voltei em casa para pegar meu netinho para vir. Não importa se ele é batista, não importa se é assembleano, não importa é que ele está lá. Está lá. Tá? E nós temos que participar mais, nós temos que participar na convivência da igreja. Crescimento espiritual, participação ativa no culto, nos trabalhos, eu já falei. Unidade e amor, evitar partidarismo. O que é partidarismo? O Novo Testamento já fala disso. Por isso que eu falo, a gente não pode pegar a Bíblia num contexto só e querer padronizar aquilo. A gente tem que ler a Bíblia toda. Não adianta Deus é amor. Não adianta eu falar que Deus é amor. Pega só Deus é amor. Todo mundo sabe que Deus é amor, mas isso só não é verdade. Não é verdade. Deus é Espírito. Deus é luz. Deus é fogo consumidor. A gente só pega uma coisa e não é verdade. O que é partidarismo? A igreja de Corinto era isso. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Ceifa, outros, eu sou de Cristo. Isso é partidarismo. Tá? A igreja também, se você verificar, lá de Filipenses, aquelas 2 mulheres lá, não concordavam de jeito nenhum entre as duas. Gente, por isso que eu falo, não pode ler a Bíblia só uma parte e tentar falar que aquilo é 100%, gente. A gente tem que pegar o contexto todo da Bíblia. Há uma passagem interessante em Samuel que fala quando Davi foi lá e lutou contra os filisteus, derrotou os filisteus, ele pegou todos os ídolos e levou. Eu li um livro e o cara fala assim, está vendo? Davi idólatra. Davi pegou os livros, os ídolos e levou. Gente, a pessoa está lendo só um texto. Vai lá para Crônicas, você vai verificar o mesmo local, o mesmo fato, que Davi pega os ídolos e manda queimar. Nós temos que ler o todo, gente. Isso é neutro. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos tirar um texto fora do seu contexto e querer padronizar. Não querer. Vamos lá. Hoje mesmo na nossa, eu gosto de
de ver esses políticos falando e besteira, e fala muita besteira. O nosso ministro Dino lá, falando que Jesus era comunista. Gente, ele não conhece a Bíblia. Quem é ele, um homem daquele, para falar que Jesus era um comunista? Pega um texto e quer aplicar ele como todo. E não é verdade isso. E não é verdade. Falta de caráter. Né? Ô, gente, se vocês... Eu sempre dei aula na quinta, dei aula na décima. Eu acho estranho, porque a quinta e a décima tinha uma coisa diferente da vida nova. Cada um tem a sua peculiaridade. A quinta e a décima, as pessoas perguntavam demais. Tinha hora que ela até dava raiva. Tá? Às vezes fazia pergunta que não tinha nada a ver com aquilo. Agora aqui, ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Pode fazer pergunta a hora que quiser, tá, gente? Tá? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para um presbítero, eu passo para um pastor. Né, Paulo? Ou estuda e responde depois, né? Amém, amém, amém. Vamos lá. Partilha voluntária é norma ou não para a igreja? O que é partilha? Todo mundo aqui, graças a Deus, eu imagino, hoje em dia, graças a Deus mesmo, quase todo mundo tem o seu carrinho, tem, seja lá um barraco, mas tem, seja, na minha época, dos meus 10 anos, se eu quisesse assistir o jogo do Brasil, eu tinha que ir para a rodoviária ou para a casa dos outros, baixinho, e ficar assistindo um pezinho lá. Ultraman, na época que eu tinha 20 anos, que hoje vocês nem sabem o que é isso. Pois saía para casa dos outros. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem a sua geladeira, tem sua televisão, nem é mais aquela televisão quadrada, aquela televisão fininha. Mas sabe, é evolução, graças a Deus, é evolução. Quem fala que tem que compartilhar uma das coisas que eu acho ridículo, é quando um pregador fala que vende o seu carro e vem e entrega para a igreja que Deus vai multiplicar isso. Onde está escrito isso? Pô, velho, tá vendo tão bem. Você tem direito de exigir de Deus alguma coisa, uma contrapartida, como se Deus devesse alguma coisa para o homem, né? E essas pessoas vão... as pessoas que caem nessa porque desejam aquilo. Elas querem aquilo. Ela quer uma vida melhor, ela quer um carro melhor. Não entende que o melhor de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus. A melhor bênção que um crente ou uma pessoa pode ter é ter Jesus morando em si, é ter o Espírito Santo morando. E as pessoas não enxergam isso como bem-aventurança. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. E aí é perigoso falar desse tempo, porque eu não paro com o carro, né? O pessoal já vê, toda hora eu estou trocando de carro, Amém, porque a gente está sempre procurando um trem novo. Porque há uma insatisfação, há algo dentro da gente que quer sempre algo novo. Mas quem faz novas todas as coisas é Jesus. Tem uma palavra na Bíblia que chama contentamento. E a gente precisa aprender a viver com isso. Estar contente com o que tem. Não é acomodar, não é ser acomodado, mas é estar contente com aquilo que tem. Entender que aquilo que Deus dá é o necessário, é o suficiente. Prosperidade é ausência de necessidade. E o povo esquece dessas coisas. Verdade, amém. Prosperidade é você não ter falta de nada. O que é não ter falta? Se você tem o que comer, eu agradeço todo dia. Eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho o que me aquecer, eu tenho aonde morar, eu tenho como locomover. Se Deus me dá mais do que isso, amém. Eu já tenho. Eu estou contente com isso. Agora, a gente estuda a história. Você sabe onde que a igreja primitiva reunia nas primeiras, depois que começou a perseguição? Em cemitérios, gente. Em cemitérios.
Roma perseguia os cristãos porque chamava ele de canibal. O que é canibal? Porque Jesus falou, aquele que não come a minha carne e toma o meu sangue, isso era a ceia. Os romanos achavam que os cristãos comiam literalmente a carne e tomavam o sangue. Piorou mais ainda. Gente, e nós estamos aqui graças a essas pessoas. A igreja primitiva deixou de ser praticamente judaica só depois que o tempo de 70 foi destruído. Só depois do tempo de 70, a igreja entrou pela Grécia, pela Roma, e foi expandindo. Aí o que é que acontece? É a mesma coisa hoje. São 25 milhões de judeus. O que é 25 milhões de judeus para 9 bilhões de pessoas? O que era naquela época lá, eu vou chamar lá, não tenho a menor ideia, de 1 milhão de judeus, 2 milhões, contra uma população de 30? O que é isso? Não é nada. Então, é muito maior. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. As experiências dos cristãos na igreja de Jerusalém, na divisão de sua propriedade, não deve ser considerado como uma norma para todas as igrejas ou comunidades cristãs. Essa partilha voluntária das propriedades em períodos de perseguição é uma evidência linda da unidade dos crentes. Contudo, deveria ser obedecida a observar que essa partilha comum era voluntária. Primeiro objetivo, era voluntária. Segundo, período de perseguição. Terceira, restrita à igreja de Jerusalém. Só. Então, nós temos que ter isso em mente, que nessa época era só para isso. Fatores presentes nos primeiros dias da igreja. Comunhão, nós lemos isso. Comunhão, oração, doutrina, iluminação divina, batismo e alegria. O que é alegria? Alegria não é ausência de sofrimento, não, gente. A alegria é em função da sua reação. É da sua reação. Se uma pessoa te faz mal, o que você faz? Você guarda aquilo por 20, 30, 40 anos? Se uma pessoa te faz mal, você quer vingar do mesmo jeito? Ou você... É isso que é o importante, é você ter o poder de fazer e não fazer. Isso é alegria. É você ter o poder de destruir aquela pessoa, mas você não destrói aquela pessoa. É você ter o poder de humilhar aquela pessoa, e você não humilhar aquela pessoa. Isso é alegria, gente. Isso é poder. Isso é domínio próprio. Nós temos que ter isso em mente. Quando o pecado penetra na igreja do santo, pecado como orgulho, o desejo de poder, a desconsideração para com o próximo. Primeiramente, se parte a comunhão com Deus e então, não muito depois, a comunhão entre os irmãos. Porquanto o pecado é um elemento deletério, que possui um efeito destrutivo, danoso, nocivo. Exemplo, Diácono Nicolau de Antioquia. O que lembram dos 6 diáconos que foram escolhidos na igreja? Felipe, Nicolau. Alguns comentaristas, e eu também sou dessa opinião, que esse Nicolau é aquele que, em Apocalipse, no capítulo 2, vai falar que Deus odeia os nicolaítas. Por que eu também acredito? Porque ninguém aqui, por mais pequeno que seja a igreja, vai aceitar um ensinamento ou uma dimensão de uma pessoa que chegar que você não conhece. Você só pode aceitar algo que não conhece aquela pessoa. E a igreja conhecia, sabia quem eram aqueles diáconos. Paulo até reuniu com as filhas de Filipe, com Filipe, tudo. Ele sabia quem eram os diáconos. Estevão já tinha sido apedrejado.
Paulo sabia que foi jogada a roupa ao pé dele. Por quê? Qual que era a doutrina dos nicolaítas? Aí você vê, o sexo era livre. Pegar alimentos sacrificados a ídolos, comer. É uma coisa interessante. O sexo, ele tem duas dimensões. Ele é proibido por fazer, e ele é proibido por não fazer. Oh, que loucura, né? Na Bíblia. Ele é proibido por fazer, e ele é proibido por não fazer. Por fazer. Se você faz antes do casamento, se você faz, não tem criança, aqui, masturbação e outras coisas, pornografia, ele é proibido. Mas se você é casado com a sua mulher, com o seu marido, vive junto, ele é proibido não fazer. Pode você ver? Com a sua mulher, com o seu marido, você tem que fazer. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se você não fizer com o seu marido ou com sua esposa, você está pecando. Oh, interessante, né? Interessante. Nós temos que ter essa dimensão da Bíblia. Nós temos que ter. Então, saber o que é um e saber o que é outro. Porque às vezes a pessoa só leva para um lado. E aí tem gente que vive 30 anos, às vezes nem dorme com a mulher, nem dorme com o marido. Isso está errado. Isso está errado. Paulo fala em Coríntios que só pode deixar de fazer sexo entre marido e mulher por período curto, assim mesmo, por oração. E depois ajunta mesmo. E pronto. Tem que ser, é bíblico isso, gente. Não sou eu que estou falando. Uai. Hã? Muda o consentimento, não é só um só querer orar, não. Porque mulher tem um problema. Eu vou falar porque eu estou falando do meu lado. A mulher, às vezes, você chega perto dela, ela vira dor de cabeça. Ou dor de cabeça que não acaba nunca. É dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Pois é, pois é. Vamos lá, vamos dar a sequência aqui. Oi. Sim. Amém. Uhum. Com certeza. Às vezes, tem a oração de São Francisco, né? Que fala, é melhor dar do que receber, né? A oração de São Francisco. Eu esqueci, eu não lembro dela agora. Vamos lá. Hã? Imoralidade. O que Nicodemos fazia? Ou Nicodemos não, os nicolaítas faziam. Imoralidade. Incentivava a conduta sexual liberal, desregrada, ou seja, pregava que o sexo fora do casamento não era pecado. Olha você ver o que os nicolaítas faziam. Olha você ver. Idolatria. Era aceitável comer alimentos sacrificados a ídolos, o que para o cristianismo primitivo era uma forma de idolatria. Liberalismo. Suas doutrinas eram consideradas um evangelho sem exigência. Buscavam a convivência entre os ensinos cristãos e a prática pagã. E isso é bem claro na igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso não gostava deles, e Jesus fala que odiava a doutrina deles também. Vocês vão verificar que depois, já na igreja de Pérgamo, já permitia isso tudo aqui. Bom, a igreja de Pérgamo admitia as doutrinas dos nicolaítas. Olha para você ver como é que é uma coisa interessante. Um dia, se Deus quiser, eu ainda vou falar das 7 igrejas de Apocalipse. Eu amo essas coisas, eu amo.
e absurdos, os absurdos que nós temos através disso aí. Desafio como superá-los, desilusões. Quando alguém decepciona, é importante não magoar e seguir em frente, confiando em Deus para não perder a alegria e a paz. É o que a gente já falou um pouquinho para trás. A alegria, eu sempre tiro no capítulo 16 de Atos de Paulo, quando ele foi em Filipos, ele foi ultrajado. O que é ultrajado mesmo? Ele literalmente foi despido, ele e Silas, açoitado publicamente, jogado numa masmorra, num lugar frio, úmido, algemados pés e a mão, e ele xingava os outros. Ele ficava. O que a Bíblia é bem clara? À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Isso é sentir alegria, mesmo tendo diante da adversidade. É isso que é. Se você terminar o capítulo 16, quando ele volta para casa lá das pessoas, de vez as pessoas consolarem Paulo, é Paulo e Silas que consolam os outros. Olha, você vê como é que é. A Bíblia é o contrário, né? A Bíblia é o contrário. É uma maravilha, é uma maravilha. Vamos lá. Fadiga e estresse, cansaço físico e mental pode afetar a concentração e a busca espiritual. Inveja e preguiça, sentimento de descontentamento com sucesso alheio. Isso aqui me dá uma tristeza, porque eu já senti isso, já vi isso, já vi gente chorando. Há pessoas que não têm prazer na felicidade dos outros. Não tem. Não tem. Esse ouvido aqui, ó, já ouvi 1 milhão de vezes. Vocês conheceram minha ex-esposa aqui? Quantas e quantas vezes meu vizinho, seja evangélico ou não evangélico, falava para ela assim: você não tinha opções para arranjar outro homem, não? Olha você ver. Você parece filha dele. Você, e muitas outras coisas, se eu falar aqui, meu Deus. Isso no meio da igreja. Mas para aí. Se eu casei com ela, ela casou comigo, eu não forcei. Eu não taquei um revólver na cabeça dela. É tanto que encheram a cabeça dela de tanta coisa, a fraqueza, acho que subiu e foi embora. Que Deus a abençoe, que Deus seja com ela. Mas há pessoas que vêm e entram na nossa vida, não vêm para ajudar, vêm para destruir. A inveja é a podridão dos ossos. Vamos lá, para encerrar. Para concluir. Avalie seu envolvimento na igreja local. Eu, às vezes, faço isso, como eu já falei para o Walter ali. Eu me sinto a necessidade de frequentar as reuniões. Botei a bolinha, eu acho que na sexta-feira. Eu não vou porque o meu menino busca a esposa dele na faculdade, ele pega o carro à noite e vai. Então, é difícil, às vezes, eu sair. Mas isso não é desculpa, porque hoje tem Uber, é doidado. Hoje tem Uber, é doidado. Mas a gente sempre quer dar uma desculpa para não ir. Tá? Isso não é. Segundo, busque comunhão genuína. Use seus dons para servir no corpo de Cristo. Use seus dons. Não existe nenhum ser humano na igreja que não tem sequer um dom. É todos pastores? Não é verdade. É todos mestres? Não é verdade. É todos têm dom de cura? Não é verdade. É todos aqueles que têm talento? É administrador? Não é verdade. Cada um tem o seu. E vamos usar o que a gente tem para o corpo de Cristo. E para finalizar, deixa eu ver aqui. Quem
Alguns dois, eu creio. Quem em 1978 já tinha nascido? Está meio a meio aqui, está meio a meio. Na Guiana Francesa, não, na Guiana Francesa, na Guiana, divisa com Roraima e com a Venezuela. Em 1978 existia uma comunidade, e isso nós vemos hoje no Brasil, que tem comunidade, acho que do Sol, em Brasília, tem os dos Estados Unidos, tem comunidade fechada mesmo, que tudo em comum lá. Em 1978 existia uma comunidade na Guiânia, chamava Templo do Povo. O seu líder, o pastor, chamava, alguns podem até lembrar, Jim Jones. Não crê nisso. Crê em mim. Em 1978, ele levou um suicídio de 914 pessoas. Olha para vocês verem. 914 pessoas foram ao suicídio por ensinamento errado dele. Por isso que é necessário a gente conhecer isso. Ó, o que Jesus falou? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Hoje nós erramos porque não conhecemos a Escritura. Eu acho bonito, embora eu não concordo, vou falar o que eu penso. Essa leitura do Novo Testamento, lá na quinta, na décima, tinha do Velho, de Gênesis Apocalipse. Aqui está fazendo a leitura do Novo Testamento até. Ah, tá. Anual, né? Eu acho bom, mas não acho legal. Não acho legal. Porque muita gente, talvez alguns, não é muitos, só vai ler para estar aqui na frente. Só vai estar aqui. Se não houvesse essa programação, talvez nem ele iria. Eu acho que a gente tem que ler a palavra, é por amor. A gente tem que ler a palavra porque gosta. Só um minutinho. Tá? Porque gosta. E não porque vou mostrar para os outros ver, ou vou mostrar alguma coisa que a pessoa não acha. Pode falar, bom. Amém. Quer ver, Volta? É bom. Você falou que converteu há 13 anos, né? Você conheceu alguém que converteu no mesmo período seu? Sim. Agora, você sabe se essa pessoa já leu a Bíblia pelo menos mais de uma vez? Sim. Amém. Amém. Não falo você não. Outras pessoas. Não, é presbítero. Porque se não fosse. Não, amém. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Mas, no meu modo de entender, é essencial. Não tem como o cristão não ler a palavra de Deus. Não tem. E a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Não descarta o Velho Testamento, não. O Novo Testamento, ele é mais ou menos 80% que é o Velho. Se você descartar o Velho, você não vai saber nem quem é o pai de Jesus. Jesus é descendente de quem? Aonde está escrito isso? Não. A promessa para Davi, aonde está escrito isso? Descarta o Velho Testamento, você não vai ter mais. Você tira a base do Novo Testamento. Nós não podemos tirar. Amém?